Logo após esposa de Daniel Mastral aparecer tranquila e fazendo sérias acusações ao Vic Vanilla, levantando suspeita de alguns pela sua tranquilidade, Vic Vanilla responde à esposa de Daniel Mastral e diz que Daniel Mastral não a considerava como esposa. Mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando o recado dela, para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize pra alguém, fale no grupo, alguém passa pra mim, pra que a gente tome essas providências já pra cortar, ele tá percutindo, não confie no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem foi nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou, então ele foi porque ele, e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então, era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Victor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, não, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente. Ele nem mencionou, porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Bom, pra gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do Mastral. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que tem que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que infelizmente teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então essa era a mulher que quando ele falava a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né? A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía e a gente sentia que ele já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase 2 metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Então, para nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela e o seu filho também, né, que acabou sendo vítima também de uma doença perigosa, que é a depressão. Mas ele sentou com a gente e começou a conversar sobre muitas coisas. E essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada e o Mastral estava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Wesh, né? Se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane Weshi, ou Daiane Wesh. Eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né? Que traem o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu, como testemunho ocular, eu tenho que me posicionar. Então o nome dela é Daiane Wesh e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés
mais esotérico e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele era cristão, ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Diane West não sei que religião ela é, ela tinha, parece que alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas em alguns podcasts. Outro segmento, não era cristã como o Mastral, isso eu digo com certeza. Vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né? Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição. Então, tô falando para vocês assistirem, tá? Tô dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer atenção, né? Já que ela quer a atenção através da morte do marido, né? E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em 2 anos, não se forma uma aliança assim como ela diz ter com ele, tá? Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem 1 ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho. Porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora que o Mastral estava brigando, não o advogado que estava perseguindo o Mastral. Falei isso na minha live do YouTube. Mas ela, eu tenho minhas suspeitas. Então ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado. Ele falou isso pra mim e pra Raquel, inclusive na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades, só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo pra sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai. E a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava pra ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não estava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de 4 horas de conversa, e depois a gente foi atirar, e ele continuou conversando comigo no clube de tiro. E, gente, assim, a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também. A gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. Eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas. A gente não atira ao lado de quem a gente não conhece. Por quê? Porque quando a gente atira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, a pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível de atirador. Então a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem CAC, todo mundo que passa por um treinamento sabe disso, é que você não atira do lado de alguém que você não confia. O pacto entre 2 homens é feito com uma arma na mão. É feito, né, enfim, quando a gente vai praticar tiro, quando a gente está num momento de exercer a nossa função masculina, né? E lá ele conversou mais comigo também, ele tratou a Raquel de uma maneira sublime, parecia um pai, né, Raquel? Sim, alguém nunca me tratou com tanto carinho, gente. O pouco que eu conheci do Daniel foi suficiente para conhecer a pessoa dele. Eu falo isso, na verdade eu nem queria estar aqui falando, né? Eu não queria estar precisando vir aqui aparecer. Mas de uma certa forma eu tenho que falar o que eu passei, o que eu conheci dele em pouco tempo. E pelo pouco que o Daniel falou com o Victor, pouco assim, né, que falam, foi suficiente para definir a relação dos dois. Então ninguém além do Daniel, porque ninguém é o Daniel, definiu melhor a relação dele com o Victor. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava. Não, a gente se falava há mais de alguns meses, né? Não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação assim de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas e de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao ocultismo, ela não sabe nada disso. Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim para aparecer em vários podcasts e agora, né, ela está reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou e ela tem a chave. Então, assim, conheço o Mastral há alguns meses, que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade. E quando a gente se encontrou também demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã para Alphaville e voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né? O dia para ficar Separou o dia para ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete,
ele já se pôs a chorar, lembra? Quando ele Ele levantou e abraçou primeiro o Vitor. E aí eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas. Eu fiquei acompanhando, eu vi. Foi forte, foi forte. O cara é muito carinhoso, um gigante gentil, como a gente chama. Não teve pessoa com mais transparência e verdade que ele. A gente não é amigo há muitos anos, mas parece que Deus me colocou no caminho dele nesses últimos meses e ele no meu, pra me salvar de uma situação muito ruim. Pra terminar um ciclo que nem devia ter começado, dica de passagem, né? Uma discussão desnecessária. Uma discussão que foi feita por outras pessoas, que foi promovida por podcasts, que... A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá? Porque eu vou liberar a minha conversa e os áudios pra todo mundo. Eu só tô esperando o pessoal do círculo fazer isso, porque eu não posso postar nas minhas redes, né? Mas a minha discussão com o Mastral era eu chamar ele de pudim de leite e ele me chamar de satanista de TikTok. Esse era o nível. E aí, ele mesmo fala no texto lá do WhatsApp, ele vai falar assim... Irmão, o que a gente se atacou não é nada perto do que outros pastores, outras lideranças evangélicas me atacaram. Né? Que nem eu falei, do próprio pastor Caio Fábio, que atacou ele de uma maneira muito particular, muito íntima. E outros também, né? Outros pastores aí, inclusive um advogado que perseguia muito ele. Então essa Daiane Ueste, que tá falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral... realmente, Dai, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas, só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesma. Você me aparece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas, né? Uma pessoa... para você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender... islamismo, né, radical, né, para você defender esse tipo de pauta aí, dá pra ver que você não tá de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, esse Deus Adonai, né, você falou assim, eles chamavam o Deus do mesmo Adonai. Não é o mesmo Adonai, Adonai é o único, Adonai é o primeiro, é Adonai, o nome de Deus é Adonai, é Yod Rei Vav Rei, né, que as pessoas chamam de Yahvé, mas é Yud Rei Vav Rei, é El Shaddai, é Elohim, tá? É Adonai, é um só Deus, não tem dois deuses, tá bom? Não tem... Na conversa, desculpa te interromper, amor, na conversa ele não falava muito dela. Não, falou pouca coisa. O pouco que falava, não querendo julgar ela e tal, mas... Ele falou brevemente que não era de acordo com o segmento dela, mas só falou isso, brevemente. Brevemente. Ele nem falou de Daia, né? Não era a pauta da reunião. Na verdade, é muito desnecessário nesse momento aparecer querendo formar briga. Acho desnecessário isso. Eu com 23 anos de idade, em vez de, sei lá, tem outras formas, né, gente? Conversa pessoalmente. Não, ela, assim que eu comecei a falar do Daniel... inclusive, ela censurou as redes do Daniel, tá? Se vocês querem saber mais de como o Daniel me amava e como eu amava ele, né? Porque foi muito intenso, porque encontro, quando é Deus que coloca esse encontro pra acontecer, é muito intenso. Não é um encontro que você encontra pela carne, é um encontro que você tem pelo Espírito. O meu encontro com o Daniel Mastral foi pelo Espírito, não foi pela carne. Então foi muito profundo, foi profundo de uma forma que ela não teve com ele. Por isso que ela tá falando besteira na internet, que eu nem conheci o cara, que eu tô me promovendo. Se eu quisesse me promover com a imagem do cara, eu adotaria esse posicionamento de vitimista, de esquerdista, porque é isso que tá em pauta na internet, é isso que tá fazendo sucesso. Ser o esquerdista, vitimista, que foi suicídio, a depressão, não foi suicídio, tá? Não foi suicídio. O Daniel Mastral deixa isso bem claro aqui pra vocês. Ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data, ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Isso está relatado lá nos meus áudios, na minha conversa do WhatsApp com o Daniel. Ele não se suicidou, tá? O suicídio é quando a pessoa não aguenta a vida e ela tira a própria vida. O Daniel fez isso, e se ele fez, né, coisa que precisam provar ainda, que está muito vago, se ele fez, foi por conta de uma questão coercitiva. Foi para proteger o legado seu, Daiane, que você está desmerecendo e você está pisando em cima desse legado. A única pessoa que o Daniel confirmou confiança, né, foi o próprio irmão. Só ele. Só confirmou. E quer saber de uma coisa? A lanchonete é New York Café, tem câmeras lá.
Vocês vão ver ele me abraçando, pegando a minha mão, chorando. Peçam lá, é o New York Café, na entrada de Alphaville, na entrada de Barueri. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai Wish, saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo e não sei o que, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho para criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que era o mesmo Deus do teu marido. Tá? É isso que eu falo aí pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral. Porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa é quem mora no coração de fato. É isso aqui, ó. É quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou ir sozinha pra lugar nenhum, porque ela é sempre minha testemunha ocular de tudo que a gente conversa, de tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de porra nenhuma, é o seu filho, tá? Então, é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que essa Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Porque só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele, tá? E eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui e usando de forma errada o nome de Adonai.